Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jeremias, capítulo 33, versículos do 2 ao 9. Abra bem os seus ouvidos e abra mais ainda o seu coração para acolher esta palavra, porque esta palavra é de Deus para você. E esta palavra, ela cumpre o que promete. Ou seja, se você aceita, se você toma posse dela, se você diz, é comigo esta palavra, passou a ser para mim, ela realiza na sua vida aquilo que aqui está proposto. Por isso que diante da palavra de Deus nós não podemos escutar de qualquer maneira, não é? Ou como nós falávamos agora há pouco, só como uma palavra positiva, como uma palavra de motivação. Não, a palavra de Deus não é uma palavra positiva e de motivação, é uma palavra que dá a vida, é uma palavra que fecunda, que traz à vida o que estava morto. É uma palavra que faz nascer algo novo em nós. É uma palavra capaz de renovar todas as coisas, porque é a palavra de Deus. E assim diz o Senhor a mim e a você. Versículo 2. Assim diz o Senhor que faz, o Senhor que modela, o Senhor que põe de pé. Seu nome é o Senhor. E ele diz: clama por mim e eu te ouvirei, e te mostrarei coisas grandiosas e sublimes que tu não conheces. Assim diz o Senhor que faz, o Senhor que modela, o Senhor que põe de pé. Seu nome é o Senhor. Clama por mim, que eu te ouvirei e te mostrarei coisas grandiosas, coisas sublimes que tu não conheces. A respeito das casas desta cidade e dos palácios dos reis de Judá, demolidos em função das trincheiras e das armas que vêm combater os caldeus e enchem o lugar com os cadáveres, dos que eu atinjo na minha ira e indignação, já que desviei o rosto desta cidade por causa de sua maldade. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu lhes trago melhora e cura. Vou curá-los, vou mostrar-lhes plenitude de durável bem-estar. Mudarei a sorte de Israel e de Judá. Vou reconstruí-los como antigamente. Vou purificá-los dos pecados que contra mim cometeram, perdoar as perversidades que contra mim praticaram, e o fato de me terem desprezado. Serão para mim motivo de fama, de alegria, de louvor e festa, por entre todas as nações da terra que ouvirem falar de tudo de bom que lhes faço. Elas hão de estremecer e comover-se diante de todo o bem e felicidade que darei a Israel e Judá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Assim diz o Senhor que faz. Não é só o Senhor que fala. Assim diz porque fala, mas assim diz o Senhor que faz. O Senhor que dá forma para as coisas. O Senhor que modela as situações, que modela a nossa história. O Senhor que dá sentido para as coisas, que dá rumo e direção para a nossa vida. Assim diz o Senhor que põe de pé.
o Senhor que levanta o abatido, o Senhor que ergue o fracassado, o Senhor que revigora o cansado, o Senhor que restabelece aquele que está enfermo. Ele, o Senhor que põe de pé, é Ele quem diz, e o seu nome é o Senhor, aquele que pode, aquele que tudo faz. Este Senhor Todo-Poderoso está lhe dizendo agora, a você e a mim: clama por mim, que eu te ouvirei. O que precisas para que eu te ouça? Que tu clames a mim, diz o Senhor. Clama por mim, que eu te ouvirei. E ouvindo-te, te mostrarei coisas grandiosas, coisas sublimes, coisas que tu ainda não conheces. E aí o Senhor mostra o que é o retrato de uma vida sem ouvi-lo, de uma vida sem buscá-lo. Porque todas as vezes que nós deixamos de ouvi-lo e de buscá-lo e de fazer a sua vontade e de seguir pelo caminho seguro que o Senhor nos determina através das suas diretrizes, dos seus mandamentos, acontece conosco mesmo que está relatado aqui, olha no versículo 4, 5. A respeito das casas desta cidade e dos palácios dos reis de Judá, demolidos em função das trincheiras e das armas que vêm combater os caldeus e enchem o lugar com os cadáveres dos que eu atinjo na minha ira e indignação. Que eu atinjo na minha ira e na minha indignação. Como? Matando as pessoas? Não. Olha aqui, ó. Já que desviei o rosto desta cidade por causa de sua maldade. Quando Deus desvia o rosto, a desgraça se abate sobre uma casa, sobre uma cidade, sobre uma pessoa. Quando Deus desvia o rosto, e o que faz Deus desviar o rosto? A maldade incutida, a maldade encarnada, a maldade perseverada, porque não se persevera só no bem, há muitos que perseveram no mal. E quando uma pessoa persevera no mal, o que é que ela chama para a vida dela? O Deus da vida, o autor da vida, o Senhor? Não, ela chama a morte. E o Senhor diz: ao virar a minha face, aí está a ira e a indignação de Deus. É virar o rosto para o outro lado e deixar a pessoa seguir o caminho que ela quer. Não é que Deus está de mal da pessoa. O que é você virar o rosto? Depois de você ter tantas vezes dito para a pessoa: não faça, não vá por este caminho, isso vai te prejudicar, isso vai te destruir. Chega uma hora, minha gente, que só nos resta virar o rosto para o outro lado e deixar a pessoa fazer, e deixar a vida ensinar para ela. E olha, como é doloroso você ter que virar o rosto para o outro lado. Por que tem que virar o rosto para o outro lado? Porque não dá para ver. Sabe, é o que um pai e uma mãe diz quando vê o filho determinado a errar: eu não quero nem olhar. Quando o Senhor diz: eu virei o meu rosto, é porque eu não quero nem olhar essa maldade. Eu não quero tomar parte nisso que me indigna. Sabe, Deus vira o rosto porque não resta outra escolha para Ele a não ser deixar a pessoa seguir o caminho que ela quer. E olha onde o caminho levou. A respeito das casas dessa cidade, dos palácios dos reis de Judá, demolidos em função das guerras e das mortes. Aí o Senhor, quando encontra a menor abertura, Ele volta o seu rosto e diz: eu lhes trago melhora e cura. Vou curá-los e vou mostrar-lhes plenitude de durável bem-estar. Vou mudar essa sorte desgraçada deste povo.
Se estavam caminhando para a morte, vou mudar esta direção para a vida, porque eu sou o Deus que modela. Eu sou o Senhor quem muda a direção. Eu, diz o Senhor, sou aquele que converte. Eu ponho de pé o que estava abatido. Vou mudar a sua sorte, vou lhe mostrar plenitude de durável bem-estar, mudarei a sorte de Israel e de Judá, vou reconstruí-los como antigamente. Primeiro, vou purificá-los dos pecados, vou perdoar suas adversidades, suas perversidades, e serão de novo para mim motivo de fama, de alegria, de louvor e de festa, por entre todas as nações. Elas hão de estremecer e comover-se diante de todo o bem e felicidade que darei a Israel e Judá. Mas onde é que começou toda essa mudança, essa transformação? Onde é que isso começa para mim e para você? Bem aqui onde o Senhor diz: clama por mim, que eu te ouvirei, e mostrarei a ti coisas grandiosas e sublimes que tu não conheces. O Senhor mostrará coisas grandiosas e sublimes. Mas eu e você precisamos clamar a Deus não é em situações grandiosas e sublimes. Nós precisamos clamar a Deus em todas as circunstâncias da nossa vida, sobretudo nas pequenas. Porque, de verdade, gente, não são as grandes coisas que emperram a vida da gente, não. São as muitas pequenas coisas. E nós precisamos aprender a rezar a nossa vida para purificar a nossa história, para permitir ao Senhor nos curar. Mesmo aquele que acha que já está pronto, que já caminhou, que já atingiu um certo nível, né? Que superou certas dificuldades, reveja a sua vida. Porque todos nós estamos em processo de cura. Vou contar para você uma experiência que eu vivi semana passada. Uma coisa simples, mas são essas coisas pequenas e simples que entulham um casamento, que instauram a tristeza no coração da gente, que estragam um bom momento que a gente esteja desfrutando, que faz sair do trilho o trem da nossa vida. São as pequenas coisas. Eu e a Rose, nós tínhamos saído para dar assistência aos meninos. Os meus 2 filhos já não moram conosco porque estão estudando fora, mas a casa deles é conosco, eles não têm uma casa. E nós damos assistência a eles sempre que possível. E nós tínhamos passado o dia fora os 2. Inclusive buscamos um dos nossos filhos. Chegamos em casa tarde, cansados. E era visível para mim o cansaço da Rose, visível. Estávamos muito alegres porque nós estávamos ali com os nossos filhos ajudando, mas estávamos cansados. E quando nós chegamos em casa, o meu filho mais novo, ele estava assim, exausto, extenuado, porque os exercícios militares eles são muito puxados. E a Rose precisou ajudá-lo. E no que ela precisou ajudá-lo, ela virou para mim e disse assim: olha, se você for comer, esquenta aí a sua comida e coma, porque eu não vou comer agora. Mas eu fui tomado de uma tristeza, de uma indignação que eu não conseguia compreender. Não conseguia. Então, eu fiquei ali lutando com a tristeza, um ressentimento, uma raiva. E eu falei: meu Deus, de onde veio isso? Eu falei: porque não é da minha esposa. Estou vendo que ela está cansada. Eu estou vendo que ela, como sempre, gostaria de ir lá com todo carinho, esquentar a comida para mim. Inclusive, não me custa esquentar. Outras vezes eu já tinha feito isso, mas naquele momento, talvez a situação, as palavras, trouxeram uma atmosfera que eu não conseguia compreender e não tinha razão de ser, não tinha lógica. Então eu resolvi rezar. Fui rezar,
Não, fazendo as coisas, controlando as sensações e rezando. Falei, meu Deus, por que isso? Eu não sou criança, não é? O que mexeu dentro de mim? Gente, o Espírito Santo não deixa sem resposta perguntas como essa. Por isso nós temos que rezar as situações e não esperar para ir para o quarto, fechar a porta, ajoelhar, porque passa a hora da graça. O Espírito Santo me levou há 40 anos atrás, numa situação que eu não lembrava mais, em que eu acho minha mãe não estava num bom dia. Cansado, tá bom? Então, 40 anos atrás, eu e as minhas irmãs, nós éramos pequenininhos. E minha mãe chegou um dia em casa e disse assim, a partir de hoje eu não faço mais janta. E aí eu revivi toda aquela cena e tudo aquilo que aquelas palavras significaram para mim. Porque para muitos de nós, o amor ele é expresso nos cuidados. Numa caminha arrumada, numa casa aconchegante, num prato de comida que foi feito, que foi esquentado. E eu fui revivendo aquela situação, o que eu tinha escutado da minha mãe, e não só a maneira como eu determinei a minha vida a partir daquilo. Porque talvez para minha mãe tinha sido uma coisa simples, para mim não foi. Aquilo modelou a minha vida. Por isso que diz aqui o Senhor, olha, aquele que modela. Porque tem coisas da vida da gente que Deus precisa remodelar. E eu fui lembrando o que eu fiquei pensando a partir do que minha mãe disse, as decisões que eu tomei afetivas, as decisões que eu tomei comportamentais, e desde ali da minha infância, por causa daquele episódio, a minha vida havia mudado. E olha, é uma situação que não estava curada nem resolvida. E se ela influenciou este momento que eu estava consciente, imagina quantos momentos inconscientemente foram influenciados da minha vida por uma situação não resolvida da minha história. Estou te dando um exemplo, mas este é um exemplo entre muitos. E assim como eu tenho os meus, eu não tenho dúvida de que você tem os seus. E aquilo que para um adulto é besteira, bobagem, é coisa fraca, superficial, uma bobeira, às vezes para uma criança, gente, tem um peso imenso, inclusive de uma determinação da vida. E eu que tantas vezes tenho avisado para as pessoas sobre os votos secretos que se faz, eu percebi que naquela situação eu tinha feito votos que eu esqueci. Então, votos de não depender de pessoas, votos de não depender do amor de pessoas, votos, inclusive, de não entregar os meus sentimentos a qualquer pessoa, sabe? Então, você vai descobrindo por que você se enrijeceu, por que naquele aspecto da sua vida você se endureceu. E olha, 40 anos se passaram, meu amigo. 40 anos consolida qualquer coisa. Então, isto é um mal que foi se consolidando dentro de mim. Porque eu não posso dizer a você que foi um bem. Mas aí vem a oração e traz o remédio de Deus para aquela situação. Porque, olha, foi um remédio de Deus para a minha vida ter rezado naquele momento. E Deus, que sabe disso, nos diz: clama por mim, que eu te ouvirei e te mostrarei o que tu ignoras, porque eu ignorava isso. O tempo havia sepultado isso. Sabe, coisas que você não lembra, que você tem mais no seu guarda-roupa, na sua gaveta, no seu depósito. Quando você vai mexendo, você diz: meu Deus, achei que eu tinha perdido isso. Isso está aqui. Nossa, eu nem sabia que isso existia. Nossa, eu nem lembrava que eu tinha ganhado isso. Não acontece com objetos, com roupa, com um utensílio que você larga num canto e você nem recorda quem te deu?
Isso acontece também com episódios da vida da gente. A gente se esquece, mas ele continua ali influenciando, continua latejando, continua doendo dentro da gente, sem a gente perceber. Porque tem dores com as quais a gente se acostuma. Tem gente que contraiu uma dor crônica que não tem cura. E a dor acompanha essa pessoa há tanto tempo que ela se esquece que está doendo. Aí a hora que ela está irritada, que ela de repente responde de uma maneira que ela não gostaria e se pergunta, por que eu respondi dessa? É porque eu estou com dor, esqueci que eu estava com dor. Mas você pode esquecer que você está com dor, você esquece qualquer coisa com a qual você se acostuma. Até coisa boa. Até as coisas de Deus. Por isso nós não podemos nos acostumar com as coisas de Deus. Porque senão nós nos esquecemos do quanto Deus é bom conosco. Nós nos esquecemos das coisas com as quais nós nos acostumamos, sejam elas boas, sejam elas ruins. Mas aí vem o Espírito Santo no momento da oração e traz isso à tona para nós. Por isso a palavra diz, clama que eu te mostrarei o que tu ignoras. Gente, por isso que os místicos, por isso que os profetas, por isso que os santos padres da igreja, por isso que os primeiros cristãos ensinavam e continuam ensinando os cristãos até nos dias de hoje, ensinando que quem reza em pouco tempo vence o vício e derrota o inimigo. Escreva isso que eu estou te dizendo, guarde no seu coração. Aquilo que 40 anos não resolveram, em poucos minutos a oração resolveu. Mas resolveu, Márcio? Resolveu, sinceramente. Porque tudo aquilo que você traz à luz torna-se luz. Eu peguei uma situação de hoje e levei para a luz de Deus. E essa situação que eu levei para a luz de Deus iluminou o meu passado. O que acontece hoje, se você levar a Deus, vai iluminar a sua história. É por isso que quem reza, em pouco tempo, vence o vício. Ontem eu conversava por e-mail com um senhor, não é? E ele me contava ali as grandes dificuldades que ele trava na sua vida íntima, na sua vida sexual. Ele dizia, eu sou viciado, eu sou dependente, eu não consigo me libertar da pornografia, eu não consigo me libertar das minhas desorientações sexuais, e isso está destruindo a minha família e eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro. E entre as coisas que eu disse para ele, eu falei, meu amigo, você não vai vencer isso se você não rezar. O que você está enfrentando, esta batalha que você está lutando, não se vence sem a oração. Parabéns que você buscou ajuda médica, não é? Mas você precisa buscar também a ajuda espiritual, porque você pode até saber o que fazer para vencer. Se você não rezar, você não terá forças. Quem reza, vence. E se você está rezando e não está vencendo, acrescente o jejum à sua oração. Porque existem males que nós só podemos vencer através do jejum e da oração. Existem certos inimigos que só se derrota pelo jejum e pela oração. Existem ataques espirituais, demoníacos, que só o jejum e a oração podem vencer. Por isso que quem reza derrota o inimigo. É Jesus quem nos garante isso. E quando nós rezamos, não é? Bem dizia aqui o Eugênio, lembrando para nós, não é? A gente mal começa a oração, acontece conosco o que acontece na Páscoa. A Páscoa tem cheiro também de Pentecostes, né? A oração tem cheiro do Espírito Santo. Porque quando nós rezamos, o Espírito Santo vem e nos oferece a sua luz como um escudo contra a tristeza e contra o desânimo. Se você puder dar um conselho a uma pessoa que está triste e desanimada, e puder ser apenas um único conselho, eu vou lhe dizer o que eu diria. Eu diria a esta pessoa, reze. Porque quando você reza, o Espírito Santo se torna a sua proteção.
Ele envolve você de luz. A luz que espanta, que faz fugir toda treva, toda escuridão, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a nossa defesa contra a tristeza. Como é que você se defende de ficar triste? Como é que você se defende de um inimigo que não vem de fora, está dentro de nós? Sabe, porque quando o ataque vem de fora, a gente foge, a gente se esconde, a gente pede ajuda alheia, não é? Mas e quando vem de dentro, como é que você vai se defender contra a tristeza? Peça o Espírito Santo, reze, recorra a Deus, e você verá que o Espírito Santo será a sua defesa contra a tristeza. Mas Ele não vai te defender só da tristeza. O Espírito Santo é a nossa defesa contra o desânimo. Quem não reza, desanima. A quem está desanimando, eu digo de coração sincero, reze, porque do mesmo jeito que uma pessoa que está para desmaiar, você diz para ela assim, olha, respira fundo, levanta a cabeça, né? A gente põe a pessoa sentada, a gente põe a mão na nuca dela, manda que ela pressione a cabeça para trás para a circulação subir, não é? E a gente diz, faça respirações profundas. A uma pessoa que está para desmaiar espiritualmente, nós pedimos que ela respire o ar da oração. Você precisa rezar. Você precisa rezar. E essa luz do Espírito Santo que é a nossa defesa, essa luz do Espírito Santo que é também o dom do discernimento, essa luz, ela controla as nossas emoções desequilibradas e faz com que o nosso corpo se acalme. Porque quando eu vivi aquela experiência, vou te dizer, coisa tão simples, mas descontrola as emoções da gente. Você fica irado, você fica magoado, você fica ressentido, você fica emburrado, sabe? A criança pirracenta que existe dentro de você vem à tona. Mas aí você joga a água da oração sobre ela, sabe? E aquilo vai arrefecendo, vai esfriando aquele ânimo acalorado, aquela emoção descontrolada, vai encontrando o equilíbrio. E o nosso corpo, até o nosso corpo se acalma. A quem não está conseguindo dormir, tem muita gente que está enfrentando uma grande dificuldade para dormir. Sabe por quê? Porque tem grande dificuldade de rezar. A pessoa não consegue entrar na oração. Eu nem me ofendo, sabe, quando algumas pessoas dizem assim, Márcio, eu quero agradecer a Deus pelo Sorrindo para a Vida, porque depois que eu comecei a assistir a reprise à noite, eu durmo como um anjo, né? Bom. Tem gente que se ofende e pensa assim, nossa, eu estava chato desse jeito ao ponto da pessoa dormir. Não, eu sei que não estava chato não. Eu sei que o que ela viveu foi outra coisa. É que a calma que no dia ela não conseguiu ter, aquele momento de graça em que Deus fala conosco, nos concede um verdadeiro repouso no Espírito Santo. O Espírito Santo gera em nós mansidão. O Espírito Santo gera em nós bondade. Como é que nós podemos, gente, querer viver sem o Espírito Santo? E como é que pode ser cheio do Espírito Santo a pessoa que não reza, se a vida é mestra em nos esvaziar das coisas de Deus? Essa vida mundana, esse mundo no qual nós vivemos, sabe? Eu, quando comecei a pregar sobre o Espírito Santo, eu tive uma imagem, preparando uma pregação, que era o seguinte: ser batizado no Espírito Santo é ser cheio do Espírito Santo. Então eu vi uma latinha dessas de tinta, galão, 3.600, que era cheia d'água, mas ela se esvaziava. Aí eu fui olhar o fundo da lata pelo qual a água saía, estava cheio de furos, porque alguém tinha transformado aquela lata num regador. Então tinha furado, não importava quanta água se colocasse dentro, a água escapava toda, e era até bom que escapasse, porque por onde escapava essa água regava, mas a lata ficava vazia. E toda hora era preciso encher a lata, e era importante que a lata estivesse cheia. Então, eu tive a imagem de uma mangueira sendo colocada dentro desta lata e constantemente ligada.
A lata perdia sempre a água, mas a lata era sempre abastecida com a água. Então agora ela poderia perder e espargir à vontade a água que estava dentro dela, porque uma fonte inesgotável não cessava de jorrar. Sem orar, nós não temos essa fonte que nos abastece o tempo todo. Por isso que quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo e para de rezar, ela não sente de imediato, porque ela não perde essa graça de uma vez. Mas pelos inúmeros furos da nossa vida, as mágoas, os ressentimentos, os pequenos pecados, os grandes pecados, as tristezas, as decepções, os desaforos que a gente escuta pelo meio do caminho, são furos na lata, que vão nos esvaziando de força, que vão nos esvaziando de poder. Eu e você precisamos, para não ficar vazios, sermos constantemente cheios do poder de Deus, e isso só a oração pode nos dar. Agora, quem se abastece pelo Espírito Santo na oração, esta pessoa encontra em Deus mansidão e bondade. E olha, não importa o quão longe a gente tenha andado e quão ferida e machucada tenha sido a nossa vida, no momento em que a gente ouve esta palavra que diz: clama por mim, que eu te ouvirei, e te mostrarei coisas grandiosas e sublimes que tu não conheces. Quando ouvindo esta palavra, nós recorremos a Deus, de imediato. Recorrer a Deus provoca no nosso coração alegria e gratidão. Por isso que o Sorrindo para a Vida tem graças que a pessoa espera para receber, mas tem graças que ela já recebe no momento do programa, no momento da oração. Porque se você toma a decisão hoje de recorrer a Deus, antes que esse programa termine, Deus vai dar a você a alegria que você tinha perdido. E vai encher a sua vida de gratidão. Olha, como é feliz a vida de uma pessoa grata. Hoje de manhã, eu abrindo a minha janela, mandei até para Paula. Meu coração se encheu de felicidade. Gente, que espetáculo essa serra aqui à nossa volta. Que coisa magnífica. Aquelas montanhas, sabe, coberta com as montanhas, com as nuvens. Então, eram nuvens cobrindo as montanhas, montanhas entre nuvens. Até depois postei no Instagram a foto. Se você quiser, você vai lá e veja depois. E eu olhava e rezava comigo: tudo que respira louve ao Senhor. Montanhas e colinas louvem ao Senhor, porque eterna é a sua misericórdia, sua compaixão não tem fim. E eu fui agradecendo a Deus, eu fui vendo como ser grato faz a gente feliz. Como é infeliz uma pessoa ingrata. Como é infeliz uma pessoa que você se esforça, você dá um presente para a pessoa e a pessoa te diz: olha, ficou bonita, né? Aí, Márcia, foto. Muito obrigado. Os direitos autorais reservados dessa imagem. Foto Márcio Mendes. Que coisa linda. Oi? By Jesus Cristo. By Jesus Cristo. Linda, 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 né? A gratidão traz felicidade para a vida da gente. E uma pessoa grata não tem como não recorrer a Deus. Eu digo a você, com toda a convicção, que essas dezenas de anos que eu tenho caminhado com Jesus me deram. Eu te afirmo com toda a convicção, com toda a certeza: basta que você persevere na oração. Basta que você tente, eu não estou dizendo que você consiga, basta que você tente rezar sempre para que tudo na sua vida seja curado. Porque nem sempre a gente consegue rezar, mas a gente tenta. Então a promessa não é para quem consegue, é para quem tenta. Quem persevera em tentar orar, Deus toma em conta de oração as suas tentativas. E para esta pessoa cabe a palavra do Senhor: eu lhes trago melhora e cura. Basta que a pessoa persevere na oração para que as coisas comecem a melhorar. Basta que a pessoa persevere na oração e tente rezar sempre para que ela seja curada. Mas é preciso perseverar.
Porque quando Deus intervém na vida da gente, antes das coisas melhorarem, elas pioram um pouquinho. Tá certo? Tá. Você me ouviu? Você entendeu? Quando nós nos aproximamos de Deus, antes das coisas melhorarem, elas pioram um pouquinho. Igual uma cobra quando está parada e você pisa na cabeça dela. Ela agora está impotente porque você pisou a cabeça dela. Mas antes dela morrer, ela vai bater com o rabo um monte. Parece que era melhor você ter deixado a cobra quieta. Mas não é não, ela era perigosa, solta do jeito que estava. A melhor coisa foi ter pisado na cabeça daquela serpente. Contudo, a cauda varre ao seu derredor. Não sei se você já percebeu, mas quando nos dias frios está para amanhecer, aqueles minutos que precedem a saída do sol são os mais gelados. Antes da aurora despontar no horizonte, é quando as trevas são mais escuras. Então você que está dizendo, olha, eu estou tentando me aproximar de Deus e as coisas pioraram, o que era frio ficou gelado, o que era escuro ficou tenebroso, eu tenho uma ótima notícia para você, ótima, a aurora já está despontando, o sol já vai nascer. Você não pode desistir agora. Mas a oração só alcança essa graça quando a pessoa que reza vigia sobre o próprio coração. Quando a pessoa está pronta para combater o pecado. Quando nós rezamos nestes casos, sabe? O que importa, quando a gente reza com o coração ferido, o que importa é obter a cura. Para a nossa vida, para o nosso coração, não só no corpo dos outros, para as outras pessoas. Aquele que reza também precisa ser curado. Eu sei que o Senhor nos manda amar o próximo, rezar pelas pessoas, mas o Senhor quer curar o nosso coração. Olha, para mim foi uma grande graça quando eu escrevi aquele livrinho, Passos para a Cura e Libertação Completa. Porque tem muita gente que precisa curar a sua alma, curar o seu coração, receber verdadeiramente uma cura espiritual. E como nós dissemos no começo do programa, uma cura que não vem pelas palavras de motivação. Uma cura que não vem pelo pensamento positivo. Aquele pensamento assim, se eu ficar pensando que eu serei curado, eu serei curado. Não, querido. A sua cura virá quando você confiantemente reconhecer que Deus é o seu Senhor e que é dele que vem o remédio que você tanto necessita. Ali virá a sua cura para os males físicos e também para os males interiores. Então vamos rezar um pouquinho agora e pedir a Deus a sua graça.